A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é divulgar a doutrina espírita. E nós reunimos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas. Os programas da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, da Web Rádio Estação da Luz de Natal, entre outras matérias, textos, palestras, vídeos, entrevistas, etc., para que você encontre no mesmo lugar o acervo que atenda às suas necessidades. E é por isso que convidamos você para mais esse trabalho imperdível, o trabalho do irmão Delcio Silva de São Paulo. Programa Caminho Certo, Diante da Justiça, extraído do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a apresentação de Delcio Silva de São Paulo, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, também de São Paulo. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Em São Paulo, 20 horas. Muito boa noite a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanham aqui nessa transmissão simultânea, né, no programa Caminho Certo, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador e também pelo canal Delcio Silva. Muito boa noite a você, agradecendo sempre a Deus, a Jesus, pela oportunidade que temos de estar juntos. E aqui vamos com mais um programa, Caminho Certo, refletindo, né, sobre os ensinamentos da nossa querida doutrina dos Espíritos. Então, como diz o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, todo trabalho requer uma prece. Nós vamos iniciar aqui fazendo a nossa prece, tirando a mensagem aqui do livro Vinha de Luz, do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, que, por sinal, hoje teve uma bonita homenagem no Senado Federal. E depois a gente passa maiores informações aí. Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier. Amizade e compreensão, a mensagem de número 121. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem ainda agora podeis. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Então, Emmanuel, ele pontua essa mensagem para a gente da seguinte forma: muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que eles entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam um cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração e harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes
as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Neste particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificará os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistará a confiança e a estima, exigindo cultura ou impondo princípios, mas, sim, orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado. Se desejas atingir a colheita de grandes e precisos resultados. Então, nessa linda mensagem, nós vamos refletindo na importância de buscar os ensinamentos de Jesus como a base para o nosso aprendizado, para o nosso caminhar, e com simplicidade, com humildade, com perseverança, e transformando esse aprendizado em ações diárias. Cultivando dentro de nós essas ações do bem, que a cada dia nos são inspiradas pelo próprio Evangelho de Jesus, por todos aqueles que compartilharam na observância não da lei, mas na observância das ações, de quanto nós ainda necessitamos refletir no nosso dia a dia. O que estamos buscando, o que estamos fazendo, o que estamos aplicando na nossa vida, no nosso cotidiano, com aqueles que diariamente nos rodeiam, ou porventura com aqueles que convivem conosco de uma forma ou de outra, seja no nosso trabalho material, seja na nossa agremiação religiosa, seja no trânsito, seja em qualquer repartição em que nos encontramos. Tem sempre alguém necessitando de nós, ao mesmo tempo que nós necessitamos de alguém. Então, nessa permuta de busca de orientações, nós vamos encontrando nessas mensagens consoladoras e confortadoras esclarecimentos necessários para profundas reflexões, nos auxiliando nas transformações de nós mesmos, no nosso eu interior, no nosso íntimo, adquirindo essa sabedoria que deve transformar as lições em beleza, enriquecendo não só o nosso campo, mas enriquecendo a grande lavoura, o grande campo universal,
onde nós somos sementes. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos, através dos mensageiros que se propõem a edificar o bem na terra, através das ações dos homens, desse momento de transformações pelo qual passamos, que possamos encontrar esse bálsamo para o alívio das nossas dores, que possamos encontrar o remédio para a cura dos nossos males, que possamos encontrar a fé naquilo que vamos transformando em ações no nosso caminhar. Que seja essa fé transformadora, que seja essa fé racional, que venha, como diz o codificador, nos sustentar através do conhecimento e do aprimoramento interior. Jesus possa nos auxiliar nas tarefas do nosso dia a dia, a caminharmos sempre lado a lado. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, iniciando esse nosso programa de hoje, Caminho Certo, traremos aqui uma lição do livro Pão Nosso, também do benfeitor espiritual Emmanuel, para o benfeitor encarnado que esteve Francisco Cândido Xavier, hoje já na pátria dos espíritos, mas que deixa aí para nós grande legado através de suas obras, através da sua psicografia como médium que era. Então, diante de tantas orientações, só mais um caminho que nós temos para trilharmos e beber dessas fontes de sabedoria nos deixada pela sua literatura. E essa mensagem do livro Pão Nosso, hoje aqui conosco o título de Diante da Justiça. E assim Emmanuel vai discorrendo essa mensagem para nós. Diante da justiça. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 20. Emmanuel vai pontuando essa mensagem em orientações para nós, nos dizendo: escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insultos. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Abençoa-o e segue adiante na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim,
porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes. Isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor. Reconhecendo-lhes, ao invés disso, as necessidades que o recomendam a compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem em ti na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburrir-lhes o coração. Meus irmãos, vejam a importância que nós temos de aprendermos, como eu disse, com essas lindas mensagens trazidas aí pelos Espíritos através das mãos amorosas do nosso querido Francisco Cândido Xavier, intitulado como Chico Xavier do Amor. Então, Emmanuel já trata aqui a questão de Mateus, falando dos escribas e fariseus, assumindo as atitudes que estavam na pauta da lei antiga. Com Cristo nós viemos modificar essa lei antiga. Não mais olho por olho, dente por dente. O que Jesus nos recomenda é a tratar o mal com o bem. Rebater sempre o mal, fazendo o bem. Onde os atacados devolviam insultos. Hoje Emmanuel nos recomenda que é melhor ser os atacados do que os atacadores, os insultadores. Então, nós temos uma nova oportunidade, nós temos um novo entendimento, e aqui ele diz que compete segundo a melhor consciência, e vamos refletindo qual é a nossa melhor consciência diante de todo o aprendizado que nós temos hoje, diante de tudo que nós adquirimos. Já sabemos que quanto mais evoluídos estivermos, tanto maiores serão as responsabilidades espirituais que nós temos. Nesse ponto, dada a grande soma de conhecimento espirituais que já adquirimos, nós espíritas já recebemos, então, são esses conhecimentos que nós temos que colocar no nosso dia a dia, na nossa prática diária. Pois nós, como espíritas, nós somos obrigados a colocar essas lições no nosso cotidiano. Não obrigado no termo da obrigação, mas do dever, do conhecimento que nós já temos. E fora de dúvida, pois que os espíritas são os indicados nesse versículo a praticarem com mais perfeição os ensinamentos evangélicos. E aqui nós fazemos uma ressalva, de repente nós, como a mensagem nos coloca,
nós devemos tomar prudência, prestarmos bastante atenção quanto do momento de sermos atacados por aqueles que de uma forma ou de outra ainda desconhecem o que nós já conhecemos. Aqui a mensagem nos pede para abençoar e seguir adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava, e aqui ele fala do próprio Judas. É preciso lembrar que Jesus conhecia o íntimo de cada um. E é nisso que nós temos que refletir. Nós ainda não conhecemos o íntimo do nosso irmão, mas nós já sabemos das alianças espirituais que cada um consegue fazer. Nós já sabemos dos pensamentos, dos envolvimentos pelo pensamento. De repente estamos enredados em pensamentos negativos. Sabemos que uma prece nos desvincula com esses irmãos e nos faz sintonizar em uma outra frequência melhor. Mas nem todos sabem disso. Nem todos ainda comungam dessa ideia de que a oração tem o poder de libertação, de que a prece é o bálsamo consolador nos momentos de dores. Então, se o Cristo conhecia o íntimo de Judas, ele sabia que Judas carregava consigo o remorso da consciência por ainda não conseguir desvincular da jogatina, da esbórnia, da dificuldade da sua caminhada. Mas o Cristo deixava que ele permanecesse na caminhada junto ao grupo. Porque Jesus sabia do grande potencial do espírito Judas, em que em oportunidades vindouras seria ele um grande exemplificador de todos os seus ensinamentos. Então isso, meus irmãos, acontece conosco. Nós continuamos ainda no íntimo sendo Judas. Não no sentido da traição, mas no sentido de desvincular ainda das dificuldades que nós trazemos. Muitos de nós ainda não conseguimos parar para fazer uma prece, para conversar com o nosso irmão, para falar da importância da grandeza espiritual que está dentro dele, da luz, né, que já habita dentro dele. Às vezes nós ainda estamos valorizando muito o negativo, deixando de falar do lado bom das coisas, de ver a observância das coisas maravilhosas que está ao nosso redor. Deixando de falar das oportunidades grandiosas que nós temos pela frente, mas que tudo isso depende unicamente de nós. A nossa evolução está nas nossas mãos. É muito comum ainda encontrarmos ditados como este: entrego às mãos de Deus. Nós vamos entender que entregar às mãos de Deus é fazer uma prece e pedir que seja feito melhor para aquele nosso semelhante, para que ele aceite as mudanças que devem ser aplicadas sobre o seu comportamento. Mas nem eu, nem você, nem ninguém consegue mudar alguém. Não conseguimos fazer além daquilo que a pessoa não queira. Então essa mensagem, ela nos enriquece de tal maneira a nos colocar diante das possibilidades que todos nós temos.
o Mestre nos ensinou o amor. Deixou aos seus discípulos a importância de caminhar unidos, não unidos em grupos, né? Mas unidos pelo pensamento, pelos ideais, unidos pela proposta, pelo segmento. E o Evangelho nos traz relatos maravilhosos do quanto fizeram para propagar e transmitir os ensinos da Boa Nova. Saíram pelo mundo ensinando, edificando núcleos religiosos, núcleos de amor, de irmãos, de ideal. Juntaram-se a outros que também vieram a servir como molas mestras impulsionadoras desses exemplos. E aqui nós temos, mais uma vez, o nosso querido apóstolo Paulo, que não mede esforço para fazer viagens missionárias, atravessando o mundo da época, com as dificuldades também da sua época, mas sem jamais desistir. Nós costumamos dizer que Paulo é o 13º apóstolo de Jesus, a qual, a chegar em cada cidade, mesmo debaixo de chicote, mesmo debaixo de ameaças, de desafios, de surras, prisões, muitas das vezes expulso, mas ali ele deixava um núcleo fundado em nome de Jesus. Ali ele deixava o Evangelho de Jesus, a semente do Evangelho plantada naquele núcleo de irmãos que, mesmo encontrando muitas dificuldades, perseveraram até que foram tantos os núcleos fundados pelo irmão Paulo e seus irmãos na caminhada, que Paulo, nas idas e vindas, fica impossível a presença desse irmão. Mas através da inspiração de Jesus, Paulo começa a escrever as suas epístolas, as suas cartas, orientando a cada núcleo fundado. E hoje nós temos, entre todas as epístolas, 14 epístolas escritas por Paulo. Algumas de cunho pessoal, a irmãos, outras aos núcleos, aos pastores da época, oferecendo sempre ajuda, oferecendo sempre esclarecimento, orientações, e sempre auxiliando na edificação do Evangelho de Jesus na terra. E hoje, nossos irmãos, todos nós comungamos dessa mesma ideia de Paulo. Levar o Evangelho aos 4 cantos do mundo se torna uma rotina para nós hoje muito, muito mais fácil, muito mais tranquila, onde nós não precisamos sair do nosso lar, onde nós não precisamos sair da nossa casa, do nosso conforto, mas, porém, é preciso refletir que não basta só isso. Basta que também temos que
transformar esse conforto em amor, em ajuda aos nossos semelhantes. Hoje não é mais necessário apanhar. Hoje não é necessário mais ser escorraçado. Sofrer agressões físicas. Em nome do Evangelho. O que precisamos compreender é que temos muitos núcleos abertos em nome desse Evangelho. E que os núcleos precisam de nós. Ainda precisa de nós. E eu digo ainda porque o dia que nós compreendermos o grande ensinamento de Jesus, núcleos de pedra não serão mais necessários. Passaremos a compreender na sua plenitude esse amor que Jesus veio nos ensinar. Mas, por enquanto, nós estamos ainda vivenciando uma mistura de felicidade, junto à dor, à decepção, à angústia, tudo aquilo que ainda aflige a nossa alma. Porque faz parte do mundo de provas e expiações a qual nós ainda pertencemos. Seremos libertos um dia para mundos melhores. Mas necessário é que tomamos os remédios. Que saibamos nos curar. Como diz a mensagem, é necessário considerar o padrão vibratório de Jesus. Não agravar mais os problemas, mas sim saná-las. É necessário substituir o ódio pelo amor. A incompreensão pela tolerância, pela compreensão. É necessário que ainda saibamos que muitas dificuldades vão chegar até nós, mas que nós já temos no fundo do nosso íntimo essa luz clareará o nosso entendimento. Ontem eu ouvi uma frase muito linda e eu fixei ela. Aprendermos a falar com o coração. Porque às vezes nós falamos muito com a razão. É preciso ter a razão? Sim, logicamente. Mas aprendermos a dosar razão e emoção primordial no nosso aprendizado. Porque assim nós vamos deixando as picuinhas de lado. As dificuldades pelo qual passamos, pelo qual trazemos, nós vamos entendendo se aquele a qual nós chamamos de inimigo chega ao nosso lado, inconscientemente ele está buscando reparação. E nós já sabemos isso. Seja ele um amigo, um irmão encarnado ou desencarnado. Nada acontece por acaso. E tudo o que acontece conosco é, de uma forma ou de outra, para o nosso bem. O mal ao qual chamamos ainda é a falta de entendimento para tornarmos
a conhecer e a transformar esse mal em bem, em virtude. Portanto, não mais existe o mal. O que existe é que nós ainda não sabemos valorizar e compreender o bem. A mensagem do nosso querido irmão diz: se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente. Esse compadecer do agressor é exatamente uma prece, um pedido aos irmãos espirituais para que ele seja liberto, para que ele seja transformado, porque muitas das vezes ele está induzido por um irmão ainda na escala evolutiva, um irmão ainda que não se afiniza com as lições de Jesus, que ainda tem a proposta de destruir o Evangelho. E a oração vai nos ajudar a libertarmos esse irmão daquilo que nós chamamos de obsessões. É claro que precisa um tratamento, e se você é espírita, você sabe disso. Pegue o nome desse irmão, leve até a sua casa espírita, coloque no tratamento à distância da sua casa. E aí, aplica-se o tratamento a esse irmão. Nós já sabemos que ninguém conversa sozinho. Mesmo fisicamente, aquele que está conversando sozinho, ele está conversando com o irmão. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda. Que sejamos nós, os samaritanos de Jesus, a cuidar desses feridos, a descer da nossa monta, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, e a oferecer ajuda. Aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso. Então vamos auxiliar esses nossos irmãos. Vamos buscar as lições de Jesus, do Evangelho, aplicar no nosso dia a dia. Quando Jesus nos convida a amarmos uns aos outros, nos dizendo que somos irmãos. Não mais naquela lei, como diz a mensagem, na lei do talião, onde tudo era recebido de acordo feito. Hoje a lei, ela corrige, mas dentro dessa corrigenda, ela também educa. Ela não amedronta. Ela não é uma lei para amedrontar. É uma lei para educar. Então, quando fala o Evangelho dos fariseus, devemos lembrar que os fariseus, segundo o Evangelho, na introdução do Evangelho, os fariseus, lá no item 3, tratando de notícias históricas, nos ensina que os fariseus vêm do hebraico, parash, divisão, separação, que a tradição constituía pela parte
importante da teologia judaica. Os fariseus eram exatamente os que organizavam as reuniões, as interpretações, né, dadas aos trechos das Escrituras Sagradas. Mas também, entre essas seitas as mais influentes, era exatamente a dos fariseus, que tinha Hilele como chefe. Onde ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 a 200 antes de Cristo. Mas também foram perseguidos em diversas épocas, sob o domínio de Hircânio, sumo sacerdote, rei dos judeus, sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Não obstante, como este último lhe restituiu as honras e os bens, eles recuperaram o poder, conservando-se até a ruína de Jerusalém, até o ano 70 depois de Cristo, quando então seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Então, os fariseus desempenhavam papel ativo nas controvérsias religiosas. Então, veja que não é um nome, por que eu trouxe essas informações? Porque não é um nome usual do nosso dia a dia, né? Os escribas que ele traz na mensagem, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés, com os fariseus praticando dos seus princípios e da sua aversão aos inovadores. Por isso, Jesus os envolve na mesma, e aqui fala o Evangelho, na mesma reprovação. Então, Jesus ele veio modificar todos esses pensamentos. Ele trouxe o Evangelho para nós. Hoje nós não temos mais a lei de olho por olho. Nós temos a lei, sim, a lei de ação, a lei de reação, causa e efeito. Mas que nós sabemos que o que plantamos, colheremos. Não é mais impostas de forma a agredir a nossa conduta. E a doutrina nos traz esclarecimento sobre lei de ação e reação. Tudo aquilo que jogarmos a outro, a nós seremos devolvidos. Lei de plantio, lei de colheita. Não somos obrigados a colher nada, mas desde que plantamos, nós vamos colher. Então essa é a nossa reflexão para a noite de hoje, agradecendo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que aqui nos acompanham, que chegará aos vídeos no canal da Web Rádio Cristo Consolador, ou no canal Delson Silva. Deixe lá o seu joinha, deixe lá o seu gostei, se inscreva nos canais da Web Rádio, no canal Delson Silva. Vamos procurar fazer de nós, cada um de nós, melhores na sociedade. Nós estamos vivendo um momento muito importante na transformação do mundo. Mas é preciso compreender que essa regeneração, ela tem que partir de cada um de nós. Não existe saltos quânticos.
Vamos interiorizar, vamos trabalhar em nós mesmos, fazendo com que nos tornamos melhores. Irmãos conscientes dos nossos deveres, das nossas obrigações. Plantando sempre aquela árvore que dará frutos. Seja você o exemplo. Sejamos nós o exemplo. Se não para a humanidade, que ainda não temos essa força para a luz, mas o exemplo para aquele que Deus nos confia. Se és pai, seja o exemplo do pai. Assim seja o exemplo de filho, de mãe, de irmão e de amigos. Assim, Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. E vamos lembrar que vibrar é doar. Vamos doando do fundo do nosso coração os nossos sentimentos de amor, de paz, de aceitação. Vamos deixando que sejam conduzidos pela corrente do bem. Nesse grande elo que precisa envolver o nosso mundo, todo o planeta, envolvendo encarnados e desencarnados, na luz esclarecedora do nosso Mestre Jesus. Que possamos assim todos os dias da nossa existência, como diz o nosso querido Santo Agostinho, fazer o exame da nossa consciência, passar em xeque todas as nossas ações. E ao percebermos que fomos imprudentes, possamos pedir a Ti, Senhor, mais uma oportunidade, para que o amanhã nós refaçamos os nossos equívocos. E assim, de pequenas em pequenas ações, nós vamos transformando o nosso mundo interior. Nós vamos, através dessa fagulha chamada amor, nós vamos abrindo esse clarão a ser carregadas por essa corrente de paz, envolvendo aqueles que nada têm, jogado debaixo das pontes e das marquises, que choramingam pelo pedaço de pão, que necessita de uma veste, que necessita de uma visita quando encarcerados. Afinal de contas, é dos teus ensinos, nosso Jesus, que ao fazermos a um desses nossos pequeninos, é a Ti que estamos fazendo. Vamos assim agradecendo e pedindo as vibrações de cura para os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma. Se necessário, ao entendimento de cada um. Jesus, cura por fora e por dentro. Precisamos do corpo para a evolução do espírito. Bem sabemos, o corpo é templo espiritual. E assim,
doentes que somos, por dentro e por fora, nós precisamos do teu remédio. Muitos irmãos sofrem a partida dos entes queridos. Leva, Senhor, o conforto a esses lares. Leva a alegria e faz entender que a vida é do Pai, que a morte não existe. E continuaremos vivos em dimensões diferentes. E assim, Senhor, nós te agradecemos e pedimos licença para darmos por encerrado mais essas reflexões do Evangelho dessa noite, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e nos céus. Permita, Senhor, que o pão de cada dia esteja nas mesas de todos nós, de todos os nossos semelhantes. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos ofendem, porque somos todos irmãos. Não nos deixeis livrar, não nos deixeis cair em tentações, principalmente aquelas que teimam ainda estar na nossa consciência. Fazei com que nós possamos compreender a tua grandeza e assim possamos dizer: graças a Deus, gratidão, Senhor. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e por todo sempre. Voltaremos na próxima sexta-feira, 8 horas, este programa aqui pela Web Rádio Cristo Consolador e canal Delfim Silva. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.